comentando a lição de domingo, 13 de julho de 2025. Quem é o Senhor? Algumas vezes em nossa vida cristã, nosso testemunho não surtirá muito efeito diante de algumas pessoas, principalmente se essas pessoas estiverem voltadas para o materialismo ou o misticismo, que anula a crença em um Deus poderoso que governa todas as coisas. O nosso testemunho não é somente crer em Deus, mas é mostrar amor também para nossos semelhantes. A vida cristã é, como Jesus falou, um caminho estreito e pode significar oposição ou incredulidade das pessoas diante do nosso testemunho. O povo de Deus precisa aprender a descansar nos braços divinos, jogar fora o temor e se envolver na pregação da salvação por palavras e obras, pois só assim nosso testemunho será eloquente e cheio de vida. É nosso dever ser muito zelosos da glória de Deus e não dar mau testemunho nem mesmo pela tristeza do semblante ou por palavras inadvertidas, como se o que Deus quisesse fosse uma restrição à nossa felicidade. Meditações matinais de 1968, página 326. Quando Moisés e Arão chegaram diante do faraó, apresentaram diante dele um pedido de saída do povo por ordem divina. Moisés e Arão conheciam o Deus do céu, mas não imaginavam a dificuldade que teriam para libertar o povo de Deus da escravidão. Deus ordenou: "Deixe o meu povo ir." Qual foi a resposta do faraó e o que podemos aprender com isso? A resposta está em Êxodo capítulo 5, versículos 1 e 2. A atitude do faraó questionando: "Quem é o Senhor? Eu não o conheço", foi uma expressão de afronta a Deus e à sua vontade. Mal sabia o faraó a quem estava desafiando. O faraó representava uma classe de pessoas que se achavam intocáveis e eram considerados como deuses no Egito Antigo. Então, um poder assim que se opõe a Deus, à sua palavra e ao seu povo, inclusive se orgulhando disso, revela um sistema diabólico que sempre negará a existência de Deus. Essa mesma reação teve o rei Senaqueribe no tempo do rei Ezequias, quando ele desafiou o Deus do céu a livrar Israel de suas mãos. E não deu certo para ele, que viu o seu exército de 185 mil soldados morrer de uma só vez pela mão de um só anjo enviado por Deus. O curioso é que a mesma atitude do faraó, negando conhecer Deus e afrontando o seu poder, foi repetido durante a Revolução Francesa em 1789, quando as pessoas rejeitaram a fé como algo nocivo e admitiram que o pensamento, a razão, era o melhor guia para todos. Inclusive, elegeram uma mulher como a deusa da razão e fizeram um templo para ela. Então, negaram a existência de Deus, tentaram destruir sua palavra, queimando milhares de Bíblias, perseguiram e mataram também milhares de servos fiéis a Deus. A escritora Ellen Goldwhite, inclusive, chega a dizer que, assim como o Egito se rebelou e afrontou a Deus, a França foi a representante dessa atitude através do ateísmo e da corrente de pensamento chamada iluminismo. E isso, no entanto, teve um preço, porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, e tudo quanto o homem semear, ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca já se aventurou à rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que fez o rei do Egito. O Grande Conflito, página 269. Voltaire, o maior ateu do século XIX, afirmou que o cristianismo era uma religião falida, que Deus não existia e que ele destruiria a Bíblia.
Ele morreu em grande agonia, sem saber em que se apegar na morte. 25 anos após sua morte, a casa onde Walter morou foi comprada pela imprensa bíblica mundial e é hoje a maior editora de Bíblias do mundo, colocando o nome e a presença de Deus em milhões de corações pelo mundo afora. Devemos conhecer a Deus para podermos falar dele. E que Deus nos abençoe.